Um homem para o cavalo às margens de um riacho. Ele está suado. Ele está com cólica. E em segundos ele vai gritar uma frase que muda para sempre o destino de um país inteiro. Você já ouviu falar desse momento 1000 vezes, mas você nunca ouviu contar assim. Nós vamos voltar a setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. E vamos entender por que aquele grito, mais do que um ato de coragem pessoal, foi uma jogada política ousada que pegou o mundo inteiro de surpresa. Para entender a força desse instante, primeiro você precisa sentir o peso dos 300 anos que vieram antes dele. Desde 1500, o Brasil viveu sob o comando direto de Portugal. Terra explorada, riquezas embarcadas, decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. Gerações inteiras nasceram, cresceram e morreram sem nunca ter voz sobre o próprio destino. Esse é o pano de fundo que você precisa guardar, porque sem ele, um grito às margens de um riacho é só uma frase de efeito. Com ele, esse grito se torna a ruptura de 3 séculos de silêncio imposto. Vamos começar pelo começo. Por que o Brasil precisava se separar de Portugal? A resposta não é simples. Em 1808, a família real portuguesa havia fugido de Napoleão e se instalado no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, uma colônia se tornou sede de um império. O Brasil deixou de ser só fonte de ouro e açúcar. Ele virou capital, ele virou centro. E o seu povo sentiu, talvez pela primeira vez, o gosto de ter voz. Mas em 1820, uma revolução liberal estourou em Portugal. As Cortes de Lisboa queriam uma coisa só: reverter tudo. Devolver o Brasil ao status de colônia. Cortar a autonomia que havia crescido aqui. Cortar o orgulho que havia nascido aqui. Você entende o tamanho disso? Depois de anos vivendo como centro de um império, seu povo seria rebaixado de novo a súdito de segunda classe. Dom João VI, o rei, voltou para Portugal em 1821, mas deixou para trás o filho, Dom Pedro. E deixou um recado que ecoaria pela história. Se o Brasil tivesse mesmo que se separar, era melhor que fosse o próprio filho a liderar essa separação, e não um estranho. Um pai, prevendo o inevitável, entregando as rédeas ao próprio sangue. As Cortes de Lisboa não gostaram nada disso. Elas exigiram que Dom Pedro voltasse para a Europa. Elas queriam apagar qualquer resquício de poder brasileiro. E foi aí que nasceu um dos momentos mais decisivos e menos lembrados da nossa história: o Dia do Fico. Em janeiro de 1822, pressionado pelos portugueses a retornar, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado de mais de 8.000 brasileiros. Comerciantes, políticos, populares, todos pedindo a mesma coisa: fique. E ele ficou. Diante de representantes do poder português, ele declarou, com a firmeza de quem já sabia que não havia mais volta: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Você percebe o que estava em jogo? Não foi uma decisão de um homem sozinho, tomada num momento de ímpeto. Foi a resposta a um clamor popular real. Foi o primeiro grande sinal público de que o Brasil não aceitaria mais ser tratado como propriedade. E esse clamor não veio do nada. Ele foi construído, ano após ano, por uma elite política e econômica brasileira que já não se via mais como súdita de Lisboa. Comerciantes que lucravam com um Brasil aberto ao comércio internacional desde 1808. Proprietários de terra que temiam perder privilégios recém-conquistados. Intelectuais que liam as revoluções da Europa e das Américas e se perguntavam por que o Brasil ainda obedecia. Nenhum desses grupos queria voltar ao status de colônia sufocada. E foi essa aliança de interesses, mais do que qualquer heroísmo isolado, que empurrou a história para frente. As Cortes de Lisboa reagiram como só um império em declínio reage, com força. Elas ordenaram o envio de tropas portuguesas para conter qualquer movimento de autonomia. Elas revogaram os poucos ministérios brasileiros que Dom Pedro havia criado.
Elas tentaram mais uma vez calar uma voz que já não podia mais ser calada. E é aqui que entra um nome que o mundo esqueceu de destacar o suficiente: José Bonifácio de Andrada e Silva. Cientista, mineralogista, político. O homem que muitos chamam até hoje de patriarca da independência. Foi ele quem, ao lado de Dom Pedro, arquitetou os passos que levariam à ruptura definitiva. Foi ele quem entendeu que a separação precisava ser rápida, organizada e, acima de tudo, irreversível. Em agosto de 1822, chegaram ao Brasil novas ordens de Lisboa. Documentos que anulavam os atos de Dom Pedro e reafirmavam a subordinação total à metrópole. Dom Pedro estava em uma viagem para acalmar tensões em São Paulo quando recebeu essas cartas. E foi exatamente ali, às margens do Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, que ele desceu do cavalo, leu as ordens e tomou a decisão final: independência ou morte. Essas palavras, gritadas naquele instante, não foram um discurso preparado com antecedência. Foram a explosão de meses de tensão acumulada. Foram a resposta de um príncipe que escolheu ficar do lado da terra que passou a chamar de sua, e não do lado do trono que o esperava do outro lado do oceano. Você já parou para pensar no tamanho dessa escolha? Um herdeiro do trono português, abrindo mão da coroa que lhe era garantida por nascimento para liderar a independência da própria colônia que deveria governar em nome de Portugal. Isso não tinha acontecido em nenhum outro lugar das Américas daquele jeito. No México, na Argentina, no Chile, a independência veio de guerras longas, sangrentas, lideradas por generais que se opunham à coroa. Aqui, foi o próprio herdeiro da coroa que liderou a ruptura. E é isso que fez o mundo prestar atenção. Um continente inteiro assistia a revoluções sangrentas contra impérios europeus. E de repente, no meio da América do Sul, surgia uma independência que preservava a monarquia, mantinha a estrutura de governo e, ainda assim, rompia com a antiga metrópole. Nenhuma outra nação latino-americana conseguiu algo parecido. Mas nós precisamos ser honestos com a nossa própria história. A independência não resolveu tudo. Ela não apagou as desigualdades. Ela não libertou os escravizados que continuariam sob o mesmo sistema cruel por décadas. O grito às margens do Ipiranga foi o início de uma nação, não o fim das suas contradições. E reconhecer isso não diminui a grandeza do momento. Reconhecer isso é o que nos permite entender a história de verdade sem embelezá-la além do que ela merece. Dom Pedro foi aclamado imperador em outubro daquele mesmo ano e coroado em dezembro, tornando-se Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Mas a independência ainda precisava ser reconhecida por Portugal e pelo mundo. E aqui está outro fato que poucos sabem. Quem ajudou a garantir esse reconhecimento internacional foi a própria esposa de Dom Pedro, a imperatriz Dona Maria Leopoldina, arquiduquesa austríaca. Foi ela quem, em documentos e cartas, pressionou pela ruptura definitiva enquanto Dom Pedro estava fora. E foi por meio das relações diplomáticas do seu país de origem que o Brasil conseguiu abrir portas na Europa que estavam fechadas para uma nação recém-nascida. Portugal só reconheceria oficialmente a independência do Brasil em 1825, quase 3 anos depois do grito no Ipiranga. E esse reconhecimento veio com um preço alto. O Brasil teve que pagar uma indenização, negociada com a mediação da Inglaterra, para que Portugal aceitasse a separação. Uma independência conquistada no grito, mas selada, anos depois, na caneta e no dinheiro. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer o novo império, ainda em 1824. A Inglaterra, potência que dominava os mares e o comércio mundial da época, também correu para estabelecer relações, pois enxergava no Brasil um parceiro comercial gigantesco, recém-liberto das amarras do monopólio português. Um país que nem tinha 1 ano de existência oficial já sentava à mesa com as maiores potências do planeta. Pense no tamanho disso.
Enquanto boa parte da América Latina mergulhava em guerras civis para se firmar como nação, o Brasil surgia como um império reconhecido, estável na aparência e cobiçado economicamente por quem mais importava naquele momento. Nem tudo, porém, foi resolvido dentro das fronteiras. Ainda havia tropas portuguesas espalhadas por regiões como a Bahia, que resistiram à independência por meses depois do grito no Ipiranga. Foram batalhas reais, com mortos reais, travadas em nome de uma separação que, para muita gente no litoral nordestino, ainda não estava garantida. A independência que aprendemos como um único gesto, na verdade se estendeu por batalhas terrestres e navais que só se encerraram definitivamente em 1823, quando as últimas guarnições portuguesas finalmente se retiraram do território brasileiro. Você entende agora por que essa história é tão mais complexa do que o resumo que aprendemos na escola? Não foi só um grito espontâneo às margens de um rio. Foi anos de tensão diplomática. Foi um abaixo-assinado de milhares de brasileiros comuns. Foi a articulação silenciosa de um cientista chamado José Bonifácio. Foi a pressão política de uma imperatriz estrangeira que se apaixonou pela causa do seu novo país. E foi, no fim, a coragem de um homem que escolheu ficar. E há ainda outro detalhe que raramente aparece nos livros didáticos. O próprio símbolo que usamos até hoje para contar essa história, o grito heróico às margens do rio, foi imortalizado décadas depois, em 1888, numa pintura grandiosa do artista Pedro Américo, chamada Independência ou Morte. Foi essa tela, exposta no Museu Paulista, que moldou a imagem que todos nós carregamos na cabeça. O cavalo empinado, a espada erguida, o gesto triunfante. Uma imagem poderosa, sim, mas pintada quase 70 anos depois do fato, com liberdades artísticas que exageraram a cena para o público da época. A verdadeira história, sem o verniz do quadro, é ainda mais interessante. Um homem doente, cansado de uma viagem exaustiva, tomando em segundos uma decisão que vinha sendo cozida havia meses. Esse contraste entre o mito pintado e o fato histórico é exatamente o que torna essa independência tão fascinante de contar. Porque por trás da imagem grandiosa que viraliza em livros e monumentos, existe uma trama política real, cheia de cartas, negociações, pressões estrangeiras e escolhas difíceis. E é justamente aí, na complexidade real dos fatos, que mora a verdadeira grandeza dessa história. Não é a imagem idealizada que engrandece o Brasil. É a compreensão de que um povo inteiro, com todas as suas contradições, soube o momento certo de dizer basta. O que fica para nós hoje é maior do que a data em si. É a lembrança de que a nossa identidade nasceu de um momento em que ficar, resistir e pertencer venceram a comodidade de obedecer. Nasceu de gente que apostou tudo numa terra que ainda estava sendo desenhada, sem saber exatamente o que viria depois. Toda vez que você ouve o hino, toda vez que você vê a bandeira, existe um eco daquele instante às margens do riacho Ipiranga. Um eco de escolha, um eco de permanência, um eco de um povo que decidiu, coletivamente, que este pedaço de terra merecia ser mais do que uma colônia esquecida do outro lado do Atlântico. Um homem parou o cavalo às margens de um riacho. Ele estava suado, ele estava exausto, mas naquele instante, ele não gritou sozinho. Ele gritou por um povo inteiro que já havia decidido muito antes dele que este país merecia existir por conta própria.